Boa tarde, Davi, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui para te atualizar sobre a aula de hoje, para que você fique por dentro do que a gente conversou na aula de hoje, tá? Então, o tema da nossa aula é texto narrativo, certo? Nós vamos conversar sobre o gênero fábula e vamos conversar também sobre algumas características super importantes do texto narrativo, tá certo? Bom, para vocês foi uma atividade para casa na segunda-feira e nessa atividade no formulário ela tinha uma fábula para que vocês pudessem fazer a leitura e responder algumas questões sobre esse texto. E eu coloquei essa atividade de propósito, que é para que vocês tivessem contato com o texto antes da gente propriamente, né, ir para a nossa aula, né, para a gente ter acesso à nossa aula. Bom, então o que é que nós vamos conversar basicamente na aula de hoje? Nós vamos fazer a leitura da fábula, comentar algumas coisas que eu comentei com os meninos em sala, tá certo? Trazer algumas informações importantes, mas a gente não vai até o final da aula, tá bom? Eu vou parar justamente onde eu parei com os meninos em sala de aula. Na aula online, tá bom? Então, o título da nossa aula é O Mergulho no Mundo das Fábulas. O texto é o tipo de texto narrativo, que é aquela tipologia que vai se dedicar a contar uma história, tá? Então, dentro do universo do texto narrativo, nós vamos ter o elemento aí, né, do narrador, que é este ser que conta o que está acontecendo dentro da história, tá bom? Então, o título do texto é A Pomba e a Formiga, e agora a gente vai ler uma fábula. Mais na frente eu vou explicar certinho o que é a fábula, né, algumas características desse gênero. Bom, então, nosso texto é exatamente esse que você está vendo aí na tela. Eu também coloquei algumas anotações aí, né, fiz algumas marcações e eu vou te explicar o que são cada uma delas, tá? O que é cada uma delas, perdão. Vamos começar, né? Uma formiga foi ao rio para beber água. E aí eu já fiz uma marcação destacando que a formiga é uma personagem e rio é uma marca do espaço, né? O que é que nós temos aqui? Alguns elementos da narrativa já apresentados de início, tá? Logo no primeiro período do texto, né? A gente já consegue perceber a presença de um personagem, que é uma formiga, e a presença de uma marcação do espaço, certo? Que vai nos dar aí a pista de onde essa história se desenvolveu, que seria aí rio, tá certo? Uma formiga foi ao rio para beber água. Sem perceber, acabou sendo arrastada por uma forte correnteza, estando prestes a se afogar. Veja que o que a gente tem aqui é o início de uma história simples, né, de uma formiga que se deslocou até o rio para fazer algo simples, beber água. Só que acontece um problema, né? Ela acaba sendo arrastada por uma forte correnteza e entrou em perigo. Nesse momento, a gente vê que há uma quebra de equilíbrio na história. Por mais que seja uma história bem simples, né, um trecho bem pequenininho, a gente consegue perceber que aconteceu um problema. E foi justamente isso que eu comentei com os meninos, né? Toda a narrativa, ela vai ter uma quebra do equilíbrio na história. Então, tá tudo bem, algo que acontece normalmente, a formiga indo ali tomar água, só que de repente ela passa por uma situação que a deixa em perigo. E isso gera uma dinâmica na história. E aí a gente vem com o surgimento de uma nova personagem, que seria a pomba, tá? Uma pomba que estava em uma árvore sobre a água, observando tudo, arrancou uma folha e deixou-a cair na correnteza perto da formiga. Então, a formiga subiu na folha e pôde flutuar até a margem mais próxima. Veja que a gente tem aqui a inserção de uma nova personagem, que é a pomba, tá certo? E que essa pomba, ela toma uma atitude muito interessante para com a formiga, né? Ela deixa cair ali uma folha e salva a vida da formiga, tá? É algo muito simples, mas que se a gente for discutir, obviamente a gente vai perceber que nós temos ali o papel da pomba sendo muito solidária e prestativa com a formiga, tá? E foi isso que a gente discutiu em sala. Então, o que é que nós temos aqui? Duas personagens, né? Uma formiga, a pomba, um espaço que é o rio, que nos remete, ou seja, a gente consegue deduzir que é um espaço ali de floresta, certo? Continuando. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros estava se preparando para pegar a pomba. Ele, cuidadosamente, armou uma armadilha na árvore em que a pomba estava dormindo. Veja que a história se desenvolveu um pouquinho mais, né?
a pomba fez um ato ali de solidariedade, ajudou a formiga e tudo certo. Só que eu até marquei aqui para vocês de roxinho, né? Pouco tempo depois. Esse pouco tempo depois é uma marca temporal, tá certo? O que é isso, professora? É quando a gente consegue perceber dentro da história o transcorrer do tempo. Toda a história, ela vai ter personagens, como a gente viu, né? Vai ter a marca do espaço, que a gente também já viu, e ela vai ter um terceiro elemento, que é o tempo. Esse tempo vai auxiliar os leitores, que no caso somos nós, a entender a ordem dos fatos. Nesse caso aqui, depois de um tempinho, né, que não é um tempo muito extenso, a gente vê que um caçador, que é um terceiro personagem, ele surge na história. Veja que a situação com a pomba já tinha se resolvido, né? E a formiga, ela tinha ajudado a formiga, ok. Mas a história não pode acabar aí, né? Por mais que tenha existido um ato de ajuda, de auxílio, a história precisa se desenvolver, né? A história precisa ter um pouco mais de desenvolvimento. E aí surge uma personagem, que é o caçador, que vai novamente quebrar o equilíbrio e vai atentar contra a pomba, tá? Que é o que ele faz. Eu coloquei aí, ó, o terceiro personagem, tá? Estava se preparando para pegar a pomba e cuidadosamente arma uma armadilha na árvore em que ela estava dormindo, tá? A formiga, percebendo a má intenção, vejam que o caçador, ele vai ser caracterizado como alguém que tem má intenção. Então, ele não é do bem nesse sentido aqui dentro dessa história. Ele está fazendo o papel do chamado vilão, tá? Que nós vamos nomear de antagonista, que seria o personagem ali que vai tentar construir algo de ruim dentro da história que vai gerar um conflito. No caso aqui, ele estava querendo justamente capturar a pomba, né? A formiga, percebendo a má intenção, deu uma ferroada no pé do caçador. Tomado pelo susto, ele deixou cair sua armadilha e isso deu chance para que a pomba despertasse e voasse para longe. Veja que o que a gente tem aqui é bem interessante. Agora chega a vez da formiga tomar uma atitude que vai salvar a vida da pomba, como se fosse uma espécie de gratidão. Ela está retribuindo, né, aquilo que a pomba tinha feito há um tempo atrás, quando ela estava se afogando no rio. O que é muito legal. Por quê? Porque a gente vê um novo conflito na história, né, com o caçador, e dessa vez a formiga, que é um ser bem pequenininho, com uma simples ferroada, acaba salvando a vida de quem já salvou a vida dela um dia. Então, há uma espécie de retribuição. E a história acaba desse jeito, ó, com uma moral. Quem faz o bem, recebe o bem, tá? A característica da fábula é trazer um ensinamento, tá? A gente lê uma pequena história, por isso que chamamos de narrativa curta. Só temos a presença de 3 personagens. Pode ver até pelo tamanho do texto, que é um texto curtinho, tá certo? E, sobretudo, uma característica muito marcante da fábula é a presença de um ensinamento. É a presença de uma moral, tá? Essa moral pode ser construída através de um provérbio popular, tá? Pode ser construída através do escritor que quer trazer ali algum ensinamento, mas o mais importante é que haja, então, essa ideia, né, de que ao ler uma fábula a gente consiga aprender alguma coisa. Isso é uma característica da fábula, principalmente por ela ser um tipo de texto, né, que é muito antigo e que antigamente era muito utilizado para o ensinamento, tá? Muitos textos, muitas histórias eram usadas no passado justamente para trazer a ideia de ensinamento. Então é isso. A leitura da nossa aula de hoje foi justamente essa e a gente discutiu alguns pontos interessantes, né? Como o papel do protagonista, das protagonistas, né, que seriam a formiga e a pomba. O papel aqui do caçador, que vai ser a espécie de vilão, tá? E isso se reproduz na maioria dos textos narrativos. É muito comum você pegar uma outra história de super-heróis, por exemplo, e você ter ali os heróis como os protagonistas, né, o vilão ali tentando lutar contra o protagonista, lutar contra o herói, né? E justamente o elemento essencial do texto narrativo, que é o conflito. Toda história, seja ela curta, seja ela longa, ela vai possuir o que a gente chama de conflito. Porque senão a história não tem graça, a gente precisa de uma dinâmica. Então é justamente esse conflito que vai quebrar o equilíbrio de algo que está acontecendo de forma normal
e vai dar aí um desenvolvimento para essa história, tá? Foi isso que a gente viu na aula. Bom, seguindo, eu comecei a conversar com os alunos, certo? Sobre o texto fábula, o gênero fábula, perdão, e sobre ele ser um texto narrativo curto, tá? O seu tamanho, em relação ao seu tamanho, ele é considerado um texto narrativo curto, tá bom? Diferente de uma história em quadrinhos que seja em revistinha, mais longa, diferente de um romance, diferente de uma novela, tá? Diferente de um conto, que são textos um pouco mais longos, tá? Na fábula, ele é um texto um pouco mais objetivo. O que a gente conversou na aula de hoje? A presença dos elementos da narrativa, tá? Numa história, nós sempre iremos ter, né, 2 pontos, né? Dois pilares. Os primeiros, tá? São os elementos da narrativa, todos eles constituídos. E o segundo, a gente vai chamar de estrutura da narrativa. Então, a gente pode dizer que uma história sempre vai possuir os elementos da narrativa e a estrutura da narrativa. Na aula de hoje, a gente começou a dialogar um pouco sobre os elementos da narrativa, que são o narrador, o espaço, o personagem, o tempo e falta um, que é o enredo, que eu vou deixar para falar no final. Por isso que eu não coloquei aqui, tá? Mas é o narrador, é o espaço, o personagem, o tempo e o enredo, certo? Vale salientar que essa história que está escrito aí no slide tá com erro de ortografia, ele precisa de um acento agudo, tá? Eu só tô corrigindo aqui na aula mesmo. Mas vamos lá, quem é o principal elemento da narrativa? Na verdade, todas as narrativas elas possuem esses elementos, tá? A começar pelo narrador, que é aquele que conta a história, certo? Nós vamos estudar que existem mais de um, na verdade, existem muitos tipos de narradores, né? Mas o que a gente estuda na escola, o que a gente faz aí de análise mais objetiva são 2, que é o narrador observador e o narrador personagem, que pra gente é o suficiente, tá? Mas o narrador é aquele que conta a história. É ele quem transmite a história para o leitor e toda narrativa precisa ter um narrador, com exceção das histórias em quadrinhos, tá? As histórias em quadrinhos, elas não utilizam o elemento do narrador porque quem conta a história, né, é a própria história ali se desenvolvendo com a fala dos personagens. O segundo elemento é o espaço, tá certo? O espaço, ele vai ser muito importante porque muitas vezes ele vai dar muitas problemáticas para essa narrativa, tá? Por exemplo, se você está assistindo uma história lendo uma história de terror e o espaço é uma casa que é mal assombrada, veja o quanto que essa casa não vai gerar dinâmica dentro da história, quanto que a casa ela não vai ser interessante. Mas o espaço basicamente é o local onde ocorre os fatos, onde os personagens executam as ações, tá? No caso da nossa fábula, a gente tem um espaço de floresta, de bosque, tá? Que é mediado pela presença da árvore, do rio, do caçador que vai até lá, tá bom? Os personagens, nós temos os protagonistas e antagonistas. Existem os personagens secundários, tá? Protagonistas e antagonistas, a gente tem como personagem principal o protagonista, que faria ali o lado do bem, e o antagonista é o famoso vilão, né? Que acaba causando muitas vezes o conflito da história. É ele que vai lá e acaba, quebrando todo o conflito. E os secundários são os que aparecem menos dentro da história. São aqueles que não são tão evidentes, né? Eles não atuam de forma muito, como eu posso dizer assim, a modificar a narrativa. O protagonista, ele tem essa característica maior. Tempo. Nós temos 2 tipos de tempo, tá? Eu só mencionei com os meninos, eu ainda não entrei de verdade, de forma profunda, mas eu já posso adiantar aqui. Nós temos o tempo cronológico, que é o que a gente viu na nossa história, justamente aqui, quando ele diz, pouco tempo depois. É um tempo que está marcado aqui na história. Foi algo sucessivo. Por mais que eu não tenha aqui cravado qual é o tempo que se passou, eu tenho a menção a esse tempo que passou, tá certo? Então, esse seria o tempo cronológico, é esse tempo mais preciso, de manhã, de tarde, ao anoitecer, ao escurecer, ao entardecer, sabe? E até uma marcação mesmo, às 8 horas, às 9 horas, tá certo? O tempo psicológico é aquele que acontece dentro
da mente do personagem, tá? Então, por exemplo, a formiga, quando ela estava vendo que a pomba estava ali passando algum tipo de perigo, ela voltou ao tempo, né? Isso que eu tô te dizendo é para você imaginar, tá? Isso não tá expresso na história, mas é só para que você imagine aproveitando os personagens da história que a gente leu. Só para você criar aí na sua mente. A formiga, ela lembrou que a pomba tinha salvado a vida dela. Então, se a história tivesse dito que a formiga, então, lembrou que tempos atrás a pomba havia salvado a vida dela ou salvado sua vida, seria uma espécie de tempo psicológico. Por quê? Porque ele acontece dentro da mente. Sabe quando você está olhando para o seu relógio agora? Então, esse é um tempo cronológico. Mas quando você está aí pensando e diz, nossa, ontem eu fiz uma atividade diferente na escola, mais ou menos umas 3 horas. Veja que você não está no tempo de ontem, mas você consegue se lembrar do que aconteceu. Então, esse seria um tempo psicológico. Ele está aqui dentro da mente do personagem, tá? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque a nossa aula ela finalizou por aqui, tá bom? A gente falou sobre o narrador, espaço, personagem e tempo, mas isso de uma forma bem superficial, tá? Nas próximas aulas a gente vai continuar vendo exemplos de narrador, tá certo? Vou aprofundar as características da fábula e vou falar sobre a estrutura da narrativa, que é essa organização que você está vendo aí, né? Como é que essa estrutura, ela acontece, né? Lembra que eu te disse que no início da aula que nós tínhamos os elementos da narrativa e a estrutura da narrativa? Pronto, a gente está vendo alguns elementos, vamos aprofundar, mas vamos ver também a estrutura da narrativa, tá certo? Então, foi isso que a gente viu na aula de hoje. Estou compartilhando com você, tá certo? Para que você consiga ter acesso ao que nós discutimos, tá bom? Então, bom final de semana, um abraço, um beijo e prometo que vou ficar bem ligada na próxima aula. Realmente eu não estava conseguindo ver o convite, né, para entrar, não sei o que houve, vou dar uma olhadinha com calma nessa situação, mas pra gente na próxima aula não ter esses problemas, tá certo? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.